Olá, irmãos, graças e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Irmãos, eu tô meditando aqui no livro do Apocalipse, porque eu estou gravando uma playlist, o livro do Apocalipse, certo? E aí, dentro da mensagem dos dois candeeiros que são irrepreensíveis, que a gente sabe que são as duas testemunhas, porque o livro do Apocalipse diz isso. Aí eu fui meditar na mensagem e tal, cruzei o assunto ali com as 10 virgens para poder ter uma base de, de entendimento, né, de compreensão, a base de compreensão do que o Senhor estava falando ali dentro daquelas cartas, né? E aí você cruza com a parábola das 10 virgens e muitas coisas vieram à tona, né, com esse cruzamento de texto que a gente faz e que é válido, tá? Se você não assistiu o vídeo, vou deixar no primeiro comentário aqui abaixo aqui o link desse vídeo que eu estou te falando. E ele vai ter uma segunda parte, vai ser o quarto vídeo da playlist, mas ele é meio que complementar do terceiro vídeo ainda, porque o terceiro vídeo ele foi um pouco mais complexo, porque como envolve as duas testemunhas, e falar de duas testemunhas não é algo muito simples e tão fácil, tanto é que nas igrejas ninguém prega sobre isso. Eu, particularmente, nunca vi uma pregação em si falando das duas testemunhas, entende? Então, assim, não é um assunto é, comum, tá? Entre, né, vou chamar aqui de, né, dentro do sistema religioso aqui e tal, e tudo mais, tá? Então, meditando nisso tudo, eu fui vendo bastante coisa, né? Muitas coisas ali, e algumas coisas me chamaram a atenção. E cruzando o contexto das 10 virgens, eu tive uma compreensão de algo que eu estou trabalhando ainda em cima, né? Mas eu queria compartilhar com os irmãos de antemão, que no caso, muitas coisas ali bem interessantes na parábola das 10 virgens, mas diz que tardando o noivo, o tardar, a gente sabe que tem a ver com a cronologia do tempo, né? Porque as pessoas têm em mente que Jesus pode voltar a qualquer hora. Esse aqui não é nem o foco. Então isso aqui tem a ver com o tardar, certo? Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 3. Pedro vai falando bem algo profundo sobre essa parte do tardar, tá certo? Aí, tardando o noivo, foram todas tomadas por um sono e adormeceram, certo? O sono e o adormecer são coisas diferentes, tá? O sono é um sentimento, adormecer é o ato de dormir. Não quer dizer que eu estou com sono, eu estou dormindo, certo? Estamos na mesma página? Então, compreendido isso, então eu tenho sono, não quer dizer que eu estou dormindo. Mas quando eu estou dormindo, eu já tive sono. Fixou isso daí? Então, legal. Então, agora a gente vai trabalhar em cima dessas duas teses aqui, tá? Desses dois tópicos aqui, o sono e o adormecer. O sono, ele é o que instiga, certo? O adormecer. E o adormecer é o ato de estar dormindo, porque você já esteve sono, a gente já falou isso, mas que fique bem claro. Então, no sono, a gente pode colocar duas coisas que são principais: heresia e apostasia. Não é a mesma coisa, tá? E eu vou te falar que não é, porque Paulo me dá essa base de compreensão. Paulo, certa vez, vai falar lá aos Coríntios, se eu não me engano, na primeira carta dele, não me lembro agora de qual o capítulo. Ele fala assim: é bom que haja heresia entre vós. Olha que coisa interessante. A gente briga tanto por heresia, porque fulano é herege, vamos botar pra fora e tal, tal. E porque Paulo expulsou uns caras lá e tal. Só que Paulo tinha em mente o que era heresia e o que era apostasia. A heresia, Paulo disse que era bom que houvesse entre eles para que a verdade se manifestasse. Então, o sono ele tem duas etapas, ou dois tópicos, né? Duas dimensões: heresia e apostasia, certo? Tá conseguindo compreender o raciocínio? Então, Paulo diz que heresia era bom ter entre a igreja, mas apostasia em modo algum diz que era bom. Pelo contrário, ele condena. Lá em Timóteo ele fala como seria no fim dos tempos aquilo daria apostasia. Então,
tendo em mente que existe a heresia e a apostasia, isso é o sono que vai instigar o quê? O adormecimento das 10. Então as 10 adormeceram, só que elas não adormeceram na mesma expectativa, vamos dizer assim. Umas adormeceram na heresia, outras adormeceram na apostasia. E elas vão ser despertadas. Só que, detalhe, como é que a gente compreende isso, Thiago? O evangelho ele tem 4 etapas. Eu tenho um vídeo falando sobre isso e vou falar aqui de novo. A primeira etapa é o evangelho genuíno, é aquele que Jesus ensinou e a igreja primitiva até o 3º século, mais ou menos ali, eles conseguiram manter. Tanto é que eles perderam a vida do Coliseu, tudo mais, etc e tal. Depois você tem um evangelho diluído, que é o evangelho que começa ali na reforma, passa pela reforma, e pós-reforma, que vem aquele período contemporâneo ali e tal. Aí eu já tenho o evangelho perdido, tá? E aí é onde a heresia, né, foi ganhando espaço e por não ser verdade, e a verdade não permanece, é uma casa sobre a areia e ela sempre está caindo e levantando e caindo, isso virou o quê? Virou uma apostasia, tá? Vou te dar um exemplo aqui bem na prática de apostasia. Vou usar a linha pós, que eu sou um pós-tribulacionista. Quando eu digo que Jesus não vem antes da grande tribulação, mas só depois da grande tribulação, e eu sei quando começa a grande tribulação, com todos os pontos que a palavra diz, e eu falo assim para você, então a gente pode fazer o que quiser, quando chegar aquele dia, a gente corre pro Senhor. Isso é apostasia. Certo? Mas quando eu digo para você assim, não, a igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação, vai passar, vai ter o período, ainda não é o tempo, mas eu luto para estar com Deus, você pode considerar essa vertente uma heresia, mas nunca e jamais uma apostasia, tá? Agora, se eu começar a ensinar assim, irmãos, como eu sei que não é o tempo, vamos viver, vamos fazer o que quiser, vamos beber, vamos se prostituir, naquele dia que a gente sabe qual que a gente corre para o Senhor, e isso é apostasia. Isso não pode existir entre a igreja, entendeu? Isso é apostasia. Então, o evangelho perdido é o outro evangelho, é o evangelho amaldiçoado, que Paulo fala aos Gálatas capítulo 1, verso 8, se não me falha a memória. Ali, ele fala sobre esse evangelho perdido, que é o outro evangelho. E esse é apóstata, tá? Esse evangelho é apostasia. Então, notou? A heresia e a apostasia geram um sono nas 10. Então você tem 10 prudentes e 10 virgens. 10 prudentes e 10 nécias, né? As virgens e as noivas. Elas dormem. E nota que quando elas são despertadas, umas têm azeite em reserva. Ou seja, elas estavam apenas em heresias. Elas não deixaram de crer que o Senhor Jesus é o que é. Só estavam em ensinamentos errados. Mas por outro lado, tinha outras que não tinham azeite suficiente, ou seja, estavam em apostasia. Olha que tremendo isso, né? Pelo menos para mim faz muito sentido, pelo menos na primeira instância aqui faz muito sentido. Então agora elas vão ser despertadas, e aí as apóstatas, agora eu vou chamar assim para você entender, né? Que eu já introduzi todo o assunto, fala assim para as hereges, as que estavam dormindo em heresia. Dai-nos do vosso azeite. Ela, não para que não falte a nós e a vós outras também, mas ir diante aos que compram, que vendem, e comprai vossos azeites. E ali, quando ela sai, o noivo aparece, certo? Isso aqui é o arrebatamento, isso aqui já é o final da grande tribulação. Porém, o fato delas irem comprar e voltar e não ter mais a oportunidade é exatamente o que o escritor de Hebreus fala, né? Uma vez que você extingue, e Paulo também fala isso, né? Extingue o espírito em você, você apaga o espírito em você, isso é por meio de quê? De apostasia, não é heresia. Não é a heresia que vai tirar o espírito de você. O Espírito Santo não vai sair de ninguém que tem heresia, pelo contrário. Se a heresia está ali, você vai começar a ser moldado na verdade. Foi o que Paulo falou. Então, nota que esses são apóstatas. É o que está em Hebreus 4, 6. Acho que é isso, 4, 6, onde ele fala que é impossível aquele que tem experimentado o Espírito e tenha deixado todas essas coisas e tudo mais.
experimentando o mundo vindouro e tendo abandonado todas essas coisas, é impossível que ele seja renovado para arrependimento. O que é abandonar todas essas coisas? É exatamente o que eu estou falando. É tratar as coisas de Deus de formas banais. Tipo, vamos prostituir, vamos adulterar mesmo. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se Deus mandou Osés casar com uma prostituta, então eu também posso me prostituir e tal, entendeu? Começa a tirar os textos do contexto. Isso não para poder justificar algo bom, mas para justificar algo mal. E essa é a diferença da heresia para a apostasia. A heresia tira de contexto por falta de compreensão, falta de conhecimento, etc e tal. Pode ser por maldade também, para vender livro e tudo mais, sim, mas tira do contexto para poder firmar uma coisa boa. O arrebatamento é uma coisa boa. O cara tira do contexto para criar o pré-tribulacionismo, tá. Ainda assim que é uma heresia, mas é para uma coisa boa. Agora o cara pega os textos, por exemplo, da prostituta e começa a jogar essas coisas. Não, que você pode ver da maneira que você quiser. Jesus era um prostituto. Aí você está tirando o texto do contexto para ensinar o quê? A perdição. E isso é o que difere. Heresia são textos fora do contexto, mas que ensinam a santificação. A apostasia são textos fora do contexto, e aqui, irmão, é por N motivos, tá? Não é só o cara que pratica heresia, não é só pela maldade. Às vezes ele pode ser um herege, como é que fala? Ignorante. Ele está usando um texto de forma errada porque ele não tem conhecimento. Entendeu? Mas a apostasia, em momento algum, ela tem boas intenções. Em momento algum. Então essa é a diferença, entendeu? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido. Vou continuar gravando os vídeos do Apocalipse. Vou estar trazendo isso. E isso vai ficando cada vez mais claro. E se amanhã ou depois eu ver algum problema com esse entendimento e de fato estiver errado, não fazer sentido, eu não tenho problema nenhum, irmão, em a gente ser corrigido. Mas, à primeira instância, eu quero não que os irmãos levem isso como uma doutrina, mas que os irmãos pensem e meditem nessas coisas. Tá bom? Até o próximo vídeo. Vou continuar com os ensinos do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Também postei uns vídeos aí sobre a transição das alianças, que eu acho muito importante também. Uns vídeos do irmão Luiz, do canal Reino Eterno, tá certo? E depois, se vocês querendo conhecer o canal Reino Eterno, fica à vontade, é um ótimo canal. Foi com o Luiz que eu aprendi praticamente tudo que eu sei hoje, né? De como olhar para uma palavra, de como entender e tudo mais, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz e obrigado por ter assistido o vídeo. Curte aí, me ajuda compartilhando e se inscreva aí se você não for inscrito, tá bom?